Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal que, repito e vou repetir até me livrar dessa gentalha, é a única coisa que essa gente nojenta, fedorenta e medíocre não mete a pata imunda para poluir com o lixo que eles são, e eu vou continuando a fazer aqui o que eles não destroem, né? Enfim, é um inferno inacreditável ter que aturar um lixo de gente desse vomitando bosta na minha vida pessoal, poluindo meus contatos privados, e eu não consigo me livrar dessa gentalha asquerosa para poder seguir a minha vida aqui longe desse tipinho medíocre que não respeita o espaço dos outros. Enfim, no primeiro vídeo de ontem, tá, a gente falou sobre as modificações do novo ensino médio, né, que foram acrescentadas, né, pelo Lula agora, num projeto que vai para o Congresso, aí tem que votar e tal, para depois, ver se aprova ou não, vai para o Senado e tal, tá, para tentar fazer umas modificações no ensino médio, nesse novo ensino médio que foi criado pelo Temer, e tem uma série de problemas ali. Enfim, o governo Lula, eu falei isso no vídeo anterior, ao contrário do governo Temer e do governo Bolsonaro, instituiu um debate público ali sobre a questão, fez seminários e tal, escutou os professores, coisa que o Bolsonaro, né, a direita brasileira. A direita brasileira é isso, né, um bando de projetinho de autoritário, de ditador, não escutam ninguém. Isso quando não atacam os outros de maneira violenta, como estão fazendo comigo aí já tem 10 anos, né? Então, enfim, uma gentalha, é lixo humano, né? E não escutam ninguém. O Bolsonaro não é diferente, Temer também não, né? E é por isso que o Brasil não vai para frente, que a gente tenta caminhar aqui, essa gentinha asquerosa puxa o país para trás, porque o interesse deles é único e exclusivamente privado, né? Enfim, e aí o Lula escutou a população, escutou os professores, fez debate ali e tal, e chegou a algumas modificações importantes aí nesse novo ensino médio, e a gente falou um pouco delas no vídeo anterior, né, no primeiro vídeo de ontem, porque o segundo foi uma lista que eu passei para vocês de dicas, né, porque ontem foi o Dia Nacional do Livro, tá? E hoje a gente vai finalizar essa reflexão aqui falando também sobre a importância da filosofia, tá, para a vida da gente, coisa que a direita brasileira odeia, né, em todos os níveis ali, neoliberais, conservadores, eles não gostam de filosofia, isso para eles é um incômodo porque faz pensar, né? O negócio deles é fofoca e grana, né? Só isso que interessa para essa gente, e subserviência aos interesses dos Estados Unidos e tudo mais, tá? Então, antes de a gente começar, eu já deixo mais uma vez aqui o meu novo livro de poemas, que eu também não consegui vender nenhum exemplar ainda. Por quê? Por culpa desses animais, porque a minha rede de contatos pessoais está totalmente poluída por esses vermes, e o sistema do aparelho está poluído também, está sabotado por esses desgraçados. Eu não consigo me comunicar com ninguém aqui, nem para vender o meu livro, né? Quer dizer, são bandidos mesmo, assim, né? E eu vou continuar tentando me livrar dessa gentalha até o último dia, tá? Então quem quiser entrar em contato aí, tá? O zap tá na descrição do vídeo, beleza? E a gente tenta conversar aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu falei no vídeo passado, né? A gente finalizou falando da filosofia. E a filosofia tem essa importância, e ao mesmo tempo existe também toda uma mitologia em relação à filosofia, de que seria algo que é só de um grupo, enfim, né, de iniciados que estudam muito e que leem muito. E de fato, quando você lê muito, quando você estuda muito, né, sem fofoquinha, né, sem babaquice, você aprende a pensar coisas importantes e aprende a entender as coisas de maneira mais ampla, aprende a respeitar o espaço dos outros, a vida privada dos outros. Tudo isso a filosofia ensina, né? E, enfim, agora, isso não é exclusividade de quem é iniciado, de quem vai para uma faculdade de filosofia, ou de quem faz o trajeto ali, né, dos teóricos, dos autores, dos livros. Você pode também, nada impede que você faça isso por conta própria. Você pode comprar os livros na livraria, ou enfim, no site da Amazon, ler, entender esse trajeto todo, e pensar e entender, inclusive, que existe uma potência de reflexão e de pensamento crítico em todos nós, né? Essa é uma coisa que a filosofia traz para a gente, que incomoda profundamente, repito, esses projetinhos de ditadores que usam dinheiro para poder sabotar a vida dos outros, tá? E aí mostrei para vocês aqui o Origens do Pensamento Grego, tá? Que é o livro do Jean-Pierre Vernant, sobre esse assunto, sobre a origem da filosofia e da política, tá? E isso é importante aí porque nesse particular aqui, né, tem uma série de motivos para poder desenhar a importância disso, para poder destacar a importância disso. Agora, um deles que está ligado exclusivamente a esse tema que a gente está trabalhando agora nesses dois vídeos
é o fato de que Bolsonaro, Weintraub, o tal do Milton Ribeiro, né, que eu não tinha lembrado o nome dele no vídeo passado, lembrei depois, são figuras, né, patéticas da direita brasileira que atacaram a filosofia, a sociologia, as ciências humanas de forma, né, veemente ali nos últimos 4 anos, além do Paulo Guedes também, que é outro, né, outro analfabeto, ele não entende nada de porcaria nenhuma. Enfim, e a gente teve um retrocesso nesse sentido. Verbas do MEC foram cortadas, né, pelo Bolsonaro várias vezes, tá? Com justificativas as mais patéticas ali, né? E deixou um rombo gigantesco no Estado, mas ninguém fala nada. Já estão atacando aí o Lula agora por conta da questão lá do... Né, que ele deu uma declaração dizendo que não é preciso ter déficit zero, porque isso está na lei, né? Parece que tem uma margem de erro ali de não sei quantos bilhões de reais, e ele está se referindo a isso, já estão atacando, fazendo editorialzinho contra ele, né? O Paulo Guedes, que deixou um rombo de 400 bilhões de reais, ninguém fala nada, ninguém compara, ninguém questiona. Por quê? Porque é isso, né? É tudo farinha do mesmo saco, né? Enfim, pessoal, e aí, vamos lá, tá? Eu citei também, né? Só para relembrar aqui, eu citei o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é um livro muito bom, e ele fala da importância de fazer perguntas, né? Essa gente nojenta não gosta de quem faz perguntas, né? Eles gostam de quê? De massa de manobra. Eles adoram manobrar a vida dos outros com dinheiro, com sabotagem, com chantagem, com covardia, né? Mas respeitar realmente quem pensa, quem reflete, eles não fazem, né? O negócio deles é atacar os outros, né? Enfim, então tá aí o Carl Sagan, tá? Com esse grande livro aqui também, que eu já fiz vídeo sobre ele, certo? E falei também, quer dizer, esse aqui eu acho que eu não falei, mas enfim, né? E vale a pena falar de novo desse livro, que é o Frestas, tá? Do Luiz Costa Lima, A Teorização em um País Periférico. É muito difícil, né, fazer teoria, filosofia, reflexão, pensamento crítico no Brasil de forma mais ampla, né, inclusive a partir da perspectiva da docência, da produção mesmo de texto, né, porque o Brasil é um país complicado, tem uma história difícil, tem uma direita muito difícil, né? A direita ou ela sabota a educação pública mesmo, ou ela usa para poder ficar brincando de fofoca, enchendo o saco dos outros, né? Salvo exceções aí que existem, né? Nelson Rodrigues, por exemplo, é uma exceção, né? O próprio Paulo Francis também era uma grande exceção aí da direita, mas são exceções, tá? No geral, a direita é esse neomazombismo ressentido, né? Que ou ignora completamente o estudo, a leitura, a filosofia, ou pega isso para usar para bobagem, né? Então o Luiz Costa Lima fala sobre isso aqui, tá? E reflete isso de maneira brilhante nesse livro, que é mais um dos vários que ele tem, né? Pensando esse assunto, tá? E aí, pessoal, continuando aqui a nossa reflexão, vamos falar da importância da filosofia, tá? Vou deixar o link para vocês aqui. O jornal Brasil de Fato perguntou à filósofa Márcia Tiburi sobre essa perseguição do Bolsonaro à filosofia, né? E aí eles perguntaram por que a filosofia é tão desvalorizada, né? Essa pergunta foi feita lá no contexto do governo Bolsonaro, tá? E aí ela respondeu o seguinte, né? A Márcia Tiburi, ela falou: a filosofia é super importante porque nos ensina a perguntar sobre o mundo, né? Acabei de falar isso citando o Carl Sagan aqui, né? E aí ela continua, sobre o mundo, perguntar, né? Nos ensina a perguntar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sociedade e sobre as instituições, sobre as pessoas, etc, né? Então a filosofia é aquela disciplina que ensina as pessoas a não serem bobas, não serem tontas, a não se deixarem levar, a pensar por conta própria. Isso incomoda muita gente, né? E a fazer as melhores escolhas. Um mundo com filosofia é um mundo melhor. É por isso também que ela é desvalorizada em sociedades autoritárias, com certeza, né? Quem é autoritário desvaloriza a filosofia, certo, assim, né? Os autoritários não gostam de filosofia, tá? E, enfim, né? É por isso que ela repete aqui, né? Vamos repetir, né, o que ela está falando. É por isso também que ela é desvalorizada em sociedades autoritárias e brutas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista das desigualdades, porque a filosofia nos ajuda a questionar tudo aquilo que está estabelecido, né? Então, deixo mais uma vez aqui a dica também do livro da Márcia Tiburi, que é o Complexo de Vira-Lata, tá? E, inclusive, ela cita um artigo meu aqui nesse livro,
tá? Na verdade, o artigo que ela cita tinha conexão com psicanálise, eu não tenho nada a ver com isso mais, tá? Muito pelo contrário, né? Agora, a temática do artigo não precisa da psicanálise para poder acontecer, né? Aquilo ali existe, independente de qualquer campo psi, porque esse tema aqui ele pode e é perfeitamente, constantemente, frequentemente, ricamente abordado pela filosofia de maneira muito mais interessante, muito mais rica, tá? Então, quer dizer, mas vale a citação aí, agradeço aqui mais uma vez, porque eu já fiz vídeo falando disso, né? E a Márcia Tiburi cita aqui o livro, então quer dizer... E aí ela fala aqui, né, de algo muito importante, que é essa capacidade de fazer perguntas, de questionar o poder estabelecido, tá? E ao mesmo tempo de... O que mais que ela fala aqui? Pensar por conta própria, né? E ela fala dessa desvalorização aí que a gente viu nitidamente no Bolsonaro e que a gente vê nitidamente na direita, assim, de maneira geral, né? Então, enfim, e aí por isso que essa modificação de governo agora do Bolsonaro para o Lula foi muito boa, né? Porque o Lula é um cara antenado com essas coisas, ele não tem esses preconceitos, né? E o curioso dessa história, e que demonstra também bastante do que eu acabei de falar, né? Desse ranço da direita, é que o Bolsonaro foi querer vomitar aqui, porque... né, as crianças não entendem nada, tá todo mundo aí, as escolas estão falidas por culpa do PT, as universidades só tem maconheiro, é um imbecil que não tem conhecimento, o conhecimento histórico dele assim, é zero, né? E não lê, se bobear, não lê um livro, né, por ano, e quer ficar falando dos outros, quer ficar vomitando ali, quer dizer, né? E o Lula, que é um cara que é tido aí, né, pelos ignorantes e pelos alienados, ou pelos alienados, né, como um analfabeto, né, que gostam de chamar ele de analfabeto, é um dos presidentes que mais valorizou o ensino no Brasil, mais valorizou, né, as universidades, fez 18, parece, universidades federais, né, e acabou de fazer, inclusive, de criar um programa de leitura também, que ele divulgou agora, né, ele fala, num dos vídeos, né, que ele posta lá no Instagram, ele fala que ele criou agora um programa que constrói bibliotecas, né, nas residências, nos condomínios feitos pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Eu acho que é um negócio assim, e aí quer dizer, bibliotecas que, né, que você não vê nos condomínios, você vê praça de esporte, vê, enfim, sala de musculação, mas não vê biblioteca, e ele está fazendo biblioteca também, quer dizer, e aí o Bolsonaro foi pro microfone falar bosta aí outro dia, dizendo que o PT só tem, quer dizer, né, é um retardado, é uma gente pequena, medíocre, tá, e o Lula bota essa gente no bolso, tá. Enfim, pessoal, e aí vamos lá, né? Então vamos falar do projeto do Lula para a gente poder comentar mais um pouquinho aqui alguns detalhes que a gente não comentou no vídeo passado, tá? Vocês veem aqui, né? Mais de 10 minutos, 2, 3 minutos reclamando desses animais que ficam enchendo o saco, vomitando ódio na vida dos outros, né? Então o projeto do Lula propõe mudanças no novo ensino médio, tá? E aí a reportagem aqui fala o seguinte, vou deixar para vocês o link, tá? A apresentação do projeto é uma resposta às críticas do modelo que está em vigor há 2 anos já. A carga horária das disciplinas tradicionais foi diminuída para dar lugar a matérias optativas conforme o interesse do estudante. Então, quais são as mudanças propostas? Vamos lá. Primeiro, as disciplinas obrigatórias tinham 1.800 horas obrigatórias e agora passam a ter 2.400 horas. Por que aumentou? Porque essa diminuição feita pelo governo Temer e mantida pelo Bolsonaro visava preencher essa diferença com as matérias optativas flexíveis ao ponto ali de essa gente do mercado entrar ali para poder poluir o ambiente, né? Então já foi consertado isso, já está aí já deslocado para que essas matérias obrigatórias tenham mais peso ali, né? Então são 2.400 horas agora, tá? As disciplinas optativas que tinham passado para 1.200 caem agora para 600, né? Então você diminui o espaço aí dessa lógica que abria o espaço ali para uma escolha infinita dos alunos, mas não dá infraestrutura. Pelo contrário, Bolsonaro, né, enfim, cortou bilhões e bilhões de verbas ali do Ministério da Educação, tá? Terceira mudança.
Algumas disciplinas que tinham sido cortadas voltam a ser obrigatórias, tá? Então, literatura, língua inglesa, língua espanhola, história, geografia, física, química, biologia, tudo isso volta a ser obrigatório, tá? E para além disso, né, a grande satisfação aqui da gente também é que o Bolsonaro não conseguiu o intento patético dele, que era eliminar a filosofia e a sociologia, inclusive dos cursos universitários. Ele tinha intenção, com um discursinho idiota de um pragmatismozinho imbecil de a gente tem que devolver o dinheiro do contribuinte, como se ele fizesse, como se ele tivesse feito isso em um dia do governo dele, né? O que ele fez foi roubar dinheiro das pessoas, né? A gasolina foi a R$11 no Acre, né? Chegou a R$7, R$8, R$9 em média aí no Brasil, e ele está, na verdade, com isso, ele está tirando dinheiro das pessoas, né? Não tá... quando ele sustenta o PPI do petróleo, e quando ele vai para pro microfonezinho dizer, porque o presidente, muito ajuda, se não atrapalha, ele está fazendo o contrário disso, ele não está trabalhando direito com o dinheiro do contribuinte, muito pelo contrário, ele está ali né, sabotando o dinheiro do contribuinte, né? Então, assim, é uma farsa completa, tá? E, enfim, não conseguiu tirar a filosofia e a sociologia do currículo escolar, e continua ali essa matéria importante para poder contribuir aí para a reflexão, né, da garotada e dos adolescentes, enfim, e das faculdades também, tá? Quarta mudança, os itinerários formativos, né, ou seja, essas optativas, que eram de 5 tipos, agora caem para 4, tá? E parâmetros nacionais mínimos vão ser definidos para que não fique, né, um oba-oba que qualquer coisa serve ali, né? E a quinta mudança, a educação à distância era permitida como alternativa, agora fica proibida para a formação geral básica, né? Porque é importantíssimo o contato com o professor, contato ali com a sala de aula, porque esse diálogo, ao mesmo tempo esse confronto de ideias com o professor, a educação à distância não permite, né? Ela impede isso. E isso gera ali um acúmulo ou um acréscimo de complexidade para a aula que a educação à distância não tem, né? Eu já fiz os dois, né, como aluno e também como professor, né? E assim, não é uma experiência... É aquela coisa, né? Tem gente que não tem outra alternativa, você tem que manter ali né, como alternativa para quem não tem outra forma de continuar ou de finalizar os seus estudos. Mas você tendo a possibilidade de manter o presencial é sempre bom, porque esse contato com o professor ajuda muito, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tem mais 2 mudanças aqui. Uma delas é que podia ser concedido um certificado intermediário de qualificação para o trabalho, quer dizer, o garoto não terminou o ensino médio, mas ele já podia ter um certificadinho ali que ele já poderia trabalhar, só que isso invariavelmente acaba gerando evasão escolar, né? Muitos, já peguei o certificado, estou trabalhando, então vou continuar para quê? Para de estudar, né? E isso não é uma boa coisa, né? Até porque no futuro ele vai ter que competir, vai ter que ir para um mercado mais amplo ali e para funções sociais mais amplas, e o riquinho é que adora isso, né? Porque aí eles não conseguem nenhum tipo de formação mais ampla, né? E aí o rico fica sem concorrência, né? Porque eles têm um pensamentozinho de gueto, né? De patota, né? E a 7ª mudança, tá? O notório saber foi revogado. Eu falei disso também no vídeo passado, né? Inclusive dando o meu depoimento aqui sobre isso, a minha experiência nesse sentido. E agora, o governo Lula deixou aqui uma brecha, que é o seguinte: só poderá acontecer em situações específicas no ensino médio, tá? Então isso é legal, porque pelo menos abre espaço, porque é uma questão complicada mesmo, né? Eu citei a opinião de uma professora lá do sindicato, dizendo de maneira correta que muitas vezes só abre espaço para essa galerinha do mercado poluir, vomitar ali, né? Enfim, a ideologiazinha tosca, essa ideologia pragmática e tosca, que é a ideologia do Bolsonaro, que é a ideologia do Paulo Guedes, da direita brasileira de maneira geral. Mas ao mesmo tempo isso tem conexão efetiva com a questão do autodidata, né? Do autodidatismo, né? Você sendo autodidata, você pode muitas vezes até dar uma aula melhor do que quem tem a formação específica ali universitária, tá?
Enfim, pessoal, então essas foram as mudanças. O projeto ainda vai ser votado no Congresso, tá? E pode sofrer várias alterações. Agora, uma coisa importante que o ministro da Educação, Camilo Santana, informou é que o projeto não vai alterar a política do Enem. Tá? O Enem continua da mesma forma, vai continuar aí sem nenhuma alteração, independente dessas mudanças no novo ensino médio. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, eu deixo algumas dicas aqui que eu prometi, né, no texto lá que eu fiz pro Facebook, pro Instagram e tal. Inclusive, coloquei uma foto lá de um evento em 1971 na França, uma greve, né, que estava rolando na França. E o Foucault, o Sartre e o Gilles Deleuze, 3 filósofos franceses geniais, estavam lá na rua com o megafone na mão, defendendo ali as greves e mostrando que a filosofia ela não é uma coisa estrita e exclusiva de gabinete, enfim, de sala de aula ou da casa de cada um fechado ali estudando. A filosofia é algo que acontece aí, né, na rua, no cotidiano, nas conversas, quando você exige um serviço melhor ali, ou na instituição pública, ou até na empresa, no comércio que você está, né, enfim, acessando ali. Tá? E quando você sai de um filme, né, e aí você está pensando sobre as ideias do filme, tentando entender aquilo, articulando com outras ideias que você tem, tudo isso é filosofia, né? Em maior ou menor medida, em maior ou menor complexidade. Tá? Enfim, e aí deixo aqui algumas dicas para vocês de livros que têm conexão tanto com a filosofia quanto com a educação e ao mesmo tempo, às vezes, alguns deles, né, com os dois juntos. Tá? É o caso desse aqui do Adorno, tá? O Educação e Emancipação, no qual ele traz aí vários textos pensando a questão da educação, inclusive um deles é o Educação após Auschwitz, né? Que é um dos textos mais famosos do Adorno, e eu estou inclusive em diálogo com esse texto aqui, produzindo um livro sobre isso agora. Se esses animais não destruírem a minha vida de novo, eu tento terminar o livro aí para poder continuar a minha vida, né? Tá? Enfim, grande livro aí do Adorno, tá? O Mestre Ignorante, livro do Jacques Rancière, filósofo francês, também muito bom esse livro, ainda que eu tenha até umas discordâncias de um ponto ou outro aqui, mas é um livro muito interessante, muito instigante ali, para pensar essa coisa da mestria, né, e da relação com o conhecimento, com o saber e com os alunos, né, também porque ele fala muito disso com a experiência de um francês chamado Jacotot, o nome do cara. Né? Tá? Então, muito legal esse livro, O Mestre Ignorante. Tá? Livro do Jacques Derrida, A Universidade Sem Condição. Tá? Um livro muito interessante também para pensar a importância da filosofia na universidade e a importância da própria universidade para a sociedade, que muitas vezes é ou sucateada, ou ignorada, ou desprezada, né? Ou até utilizada para crime, como tem muita gente que faz. Tá? Enfim, segue aí, tá? A dica do Jacques Derrida, ótimo livro. Edgar Morin, que é um dos maiores pensadores, está vivo, está com 102 anos, né, o Edgar Morin. E esse livro aqui, A Cabeça Bem Feita, é um livro muito interessante também, que ele discute aqui, ele fala da filosofia nesse livro aqui, e fala também da questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Eu usei isso também com as minhas alunas lá de pedagogia, né, quando eu lecionei 3 anos lá de pedagogia. Então, muito bom esse livro do Morin também, vale muito a pena aí, tá? Os 7 saberes necessários à educação do futuro, e aqui ele está falando especificamente sobre a questão da educação, um dos livros mais famosos aí do Morin, talvez, se não o mais famoso, né? Então, brilhante aí tá esse trabalho do Morin, pensando os próximos horizontes aí, né, do debate educacional. Tá? Esse livro aqui do Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo também, que, né, educação é isso, filosofia é isso também, é ler o mundo. Falei dele no vídeo passado, né, no vídeo de ontem, sobre os livros que falam sobre outros livros, ele também cabe nessa questão aqui da educação, né, esse grande livro aqui do Afonso Romano de Santana. Tá? E aí, o que é a filosofia do Gilles Deleuze, né, que ele vai discutir a questão do conceito aqui, o que é o conceito, né, como é que o conceito funciona, como é que ele opera ali na perspectiva de mundo da gente, tá? Então, enfim, pessoal, é isso. Tá? Grande livro do Deleuze, né, para poder a gente ter referências, né, para poder, quando escutar um idiota do Bolsonaro ou gente do tipo falar bobagem, a gente sabe, né, que não é bem assim não, tá? Então segue aí a dica do Deleuze, certo?
E para finalizar, pessoal, tá? Para finalizar o vídeo, mostro alguns livros aqui bem específicos da galera de pedagogia, tá? Tem esse livro aqui do José Carlos Libânio, que é um cara da área de pedagogia, tá? Adeus professora, novas exigências educacionais e profissão docente, tá? É um livro já do ano 2000 e pouco, mas essa questão dele, né, é uma questão eterna, né? A gente está o tempo todo tentando pensar as novas tecnologias, né? Como que isso incide sobre os alunos, sobre a sociedade, sobre o professor e etc., tá? Para além dessas questões políticas aí também que pipocaram nos últimos anos de maneira bem problemática, tá? Que mais? Para quem pesquisamos, para quem escrevemos, o impasse dos intelectuais, tá? Que também é uma questão importante aí, né? Da Magda Soares, Roberto Folari e outros autores aqui também, tá? Um livro ligado à galera de pedagogia. O Paulo Freire, né? A importância do ato de ler, tá? Que é um livrinho aqui do Paulo Freire muito bacana, certo? Essa coleçãozinha aqui da Cortez Editora é genial. Esse tema aqui, esse livro da Maria Helena Betega, Educação Continuada na Era Digital, tá? Ele é um tema fundamental, né? Educação continuada é isso, né? O conhecimento está sempre mudando, o mundo está sempre mudando. Quem fica repetindo a mesma coisa 10 anos é estúpido, né? A gente tem que aprender e estar o tempo todo aberto, né, a novas modificações aí do conhecimento, as novas perspectivas de mundo, para a gente inclusive aprender a respeitar os outros, também é muito importante, tá? Então, educação continuada, tá? É um tema muito legal. Inclusive, eu tentei fazer uma vez um projeto de mestrado sobre esse tema, porque é um tema muito importante aí da área de educação e também da filosofia, tá, pessoal? Então, enfim, e aí, o que mais? Esse aqui, né, do Leonardo Sartori Porto, Filosofia da Educação, tá? Também é um livrinho interessante aí que pode ajudar a pensar algumas questões. E aí, finalizando aqui, tá? Estamos acabando. Filosofia no ensino médio. Esse livrinho aqui é bem legal também, porque fala de experiências, né? Eu poderia fazer um livro sobre isso também, porque eu dei aula de filosofia no ensino médio durante 5 anos e meio, mais ou menos. Então, também é uma experiência bacana aí. E o René Silveira e o Roberto Goto organizam aqui os textos desse livro com temas, problemas e propostas, tá? Vale muito a pena aí para poder pensar em trajetos, né, de leitura, tá? E sempre antenando aí com os temas do contemporâneo, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo aí e o professor de filosofia tem que estar atento a essas coisas para poder utilizar isso em sala de aula, abrir debate, né, com os alunos e tentar transmitir ali também conhecimentos alternativos, tá? Esse aqui é mais um sobre educação continuada, tá? Também sobre educação continuada. E aí são textos de vários autores, certo? Tá, esse é um livrinho bacana também. E por último, tá aqui, ó, esse livro aqui do Marcos Nobre e do Ricardo Terra, Ensinar Filosofia, tá? Uma conversa sobre aprender a aprender, né? É muito importante também, Paulo Freire também falava muito disso, né? Aprender a aprender é muito importante, tá? Escutar os outros, coisa que tem gente que não tem capacidade. Certo? E o último livro aqui, pessoal, é um livro muito bacana também, da Marcil Bulcol Metrô, é um nome, né, estrangeiro, e fala sobre o conceito de inteligência, tá? Muito legal também, inteligência, patrimônio social, tá? Muito bacana também essa discussão dela aqui, certo? Então são temas bacanas aí que ajudam a entender a importância da filosofia, que ajudam a entender a importância da filosofia na escola, inclusive para poder combater esses atrasos e retrocessos que a direita brasileira volta e meia produz, né? E, enfim, o governo Lula está de parabéns aí, tá? Por essa iniciativa de, enfim, modificar, né, esses problemas aí do novo ensino médio, abrir a discussão para a população e tal, isso é muito importante, tá? E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos do canal, beleza? Então é isso, pessoal, grande abraço, tamo junto, fui.